Eles falam invitação. Mis hermanos, les hago una invitação ahora. Aí, eu percebi que enquanto eu pregava, aquele silêncio no auditório, podia ouvir uma mosca voando. E quando fiz o apelo, choveu gente à frente recebendo Jesus. Aí eu digo, glória a Deus. E saí daquela quinta-feira, e na sexta já preguei pelas ruas, pelas praças, pelas casas, e meus irmãos, naquela semana, pregando numa língua que nunca estudei, Deus me deu 105 pessoas para Cristo. Pode dizer glória a Deus ou não pode? É. Os batistas não são muito de dizer essas coisas não, mas precisa aprender, né? Tem hora certa para dizer. Precisa dizer. 3 anos depois eu estive no Chile também pregando, agora pela Junta de Missões Mundiais, mais uma semana de conferências no Chile. E quando cheguei na cidade de Chillán, eu fui dar uma palavra de saudação à Convenção Batista Chilena, que estava reunida lá. E quando desembarquei na estação, lá estava de braços abertos o meu irmão Benedito Ocares, o que havia me presenteado uma Bíblia na Argentina. E me abraçou com alegria e disse, antes de mais nada, uma notícia muito boa, pastor. Diga, irmão Benedito, eu voltei à Argentina, pastor. Eu visitei aquela igreja onde pregamos, pastor. E eu trago a notícia para o senhor de que todos os 105 convertidos já estão batizados. Nenhum foi perdido. Digo, meu Deus, isso é demais, é emoção demais para um coração humano, né? Mas, amados irmãos, avivamento espiritual, conforme a mensagem que quero deixar nesta noite, é alguma coisa que produz culto racional. A capacitação que vem através do avivamento espiritual para que ele produza um culto racional, só pode vir do Espírito Santo de Deus e só pode vir através da Bíblia. O Espírito Santo de Deus não vai santificar a sua vida, não vai transformar uma igreja, sei lá, morta, ou fria, né, usando a linguagem do Apocalipse, fria ou morna, numa igreja quente, fervente, viva, produtiva. O Espírito Santo não vai poder fazer isso numa igreja onde os seus membros não tenham amor, empenho, dedicação à leitura da Bíblia. A ferramenta do Espírito Santo é a Bíblia. É através dela que Ele santifica as nossas vidas e nos leva a ser crentes ajustados com o padrão de Deus. Eu disse ser. Eu vou trabalhar com esse verbo agora, nesses próximos minutos. O objetivo do Espírito Santo na adoração racional. Você deve estar vendo na tela alguns verbos que se encaixam no processo do trabalho do Espírito Santo para qualificar o crente, fazer o crente ser alguém capaz de um culto racional. Você já tem na tela, não é isso? O Espírito Santo vai começar, esse é o caminho dele, irmão. A Bíblia ensina assim. O caminho do Espírito Santo é por aí, passa por aí. Em primeiro lugar, o Espírito Santo quer te fazer conhecer. O Espírito Santo não pode, ele não tem como fazer que você seja alguém qualificado para adorar em espírito e em verdade, para adorar com um culto racional, se não começar pelo conhecer. O conhecer produz o crer. O que é que você crê? Depende do que você conhece. Conhecer produz crer.
conforme o nível de conhecimento bíblico que você tem, dá para saber qual é a qualidade da sua fé. Em que você crê? Em que você crê? Depende do conhecimento que tem da palavra. No sentido favorável. É claro que quem não conhece a palavra também crê em muita coisa, mas muita coisa que não leva a lugar nenhum. Aquilo que você crê é que vai produzir o que você é. Então chega no ser. E o ser para Deus é fundamental. O crente precisa ser alguém aprovado por Deus. Não é assim que Paulo disse a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus. Hein? Digam, irmãos. Vamos dizer juntos? Procura apresentar-te a Deus aprovado. Obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem. Manejar bem a palavra da verdade. O aprovado maneja bem a palavra da verdade. O aprovado conhece isso aqui. Ser alguém aprovado por Deus. Deus valoriza muito o ser. Chamou Abraão e disse: Abraão, sê tu, hein? Digam, uma bênção. É uma ordem, é um imperativo de Deus. Ele não perguntou se Abraão queria ser. Abraão, eu quero que você seja. O verbo ser é mais forte do que o fazer. Tenho estado muito preocupado nos últimos tempos, porque vejo que as igrejas estão muito preocupadas com planejamentos. Samuel é mestre de planejamento, né, Samuel? Planejamentos. O que fazer esse ano? Qual o programa? E tantas vezes as igrejas estão traçando planejamento sem sequer saber quais são as suas 5 tarefas dadas por Jesus na terra. Ela não sabe. Mas ela quer fazer alguma coisa. Até bem intencionada. A qualidade do fazer depende da qualidade do ser, que por sua vez depende da qualidade do crer, que por sua vez depende da qualidade do conhecer. É uma escala. Então o primeiro passo é conhecer a palavra. O texto que lemos do profeta Isaías registra um episódio na vida dele, quando ele ainda não era profeta. De acordo com os teólogos, Isaías naquele tempo tinha apenas 21 anos de idade. E quando eu soube disso, quando li isso nas páginas dos livros, eu fiquei realmente admirado. 21 anos de idade, um jovem. E dizem os teólogos que essa experiência de Isaías 6 aconteceu durante a tarde. Então você imagina um jovem que de repente tem vontade de ir ao templo para orar sozinho durante a tarde. Com certeza um crente que faz isso ainda hoje precisa ser um crente que lá onde ele está no dia a dia, ele tem sede de Deus na sua vida. Ele tem prazer em buscar a presença de Deus. E ele foi para o templo sozinho, no meio da tarde. E quando chega lá, tem essa experiência que está registrada. Nessa experiência de Isaías, eu quero destacar algumas coisas. Uma delas eu já tratei aqui hoje, que é o seguinte: a razão triunfa da emoção. Na adoração racional, exemplo que temos aqui nesse texto, um exemplo, assim, muito bom de adoração racional. Isaías está lá, e evidentemente sozinho. Ele não tem um instrumento, ele não tem nenhum recurso que pudesse ajudá-lo
a entrar em êxtase, alguma coisa assim, para que as suas emoções ficassem abaladas. Não, ele está só. E ele começa a adorar. E então ele começa o texto dizendo: eu vi o Senhor. Eu não sei como é que ele viu o Senhor aqui. Esse ver, com certeza, não é ver com os olhos da carne. A Bíblia garante em outros textos que ninguém jamais viu o Senhor. Seria impossível o ser humano ver o Senhor, ele morreria no ato, diante da glória de Deus. Não pode ver. Mas Isaías diz: eu vi o Senhor, quer dizer que ele teve uma experiência da presença de Deus na hora do culto tão extraordinária, que é como se ele estivesse vendo. E ele descreve a experiência dele. O Senhor estava sentado num alto e exaltado trono. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele os serafins, etc. Descreve o ambiente. Num culto racional, então tenho a segunda